Patrícia Oliveira, seja bem-vinda ao canal Facilita aí, Descomplicando o seu estudo. E eu peço a você que, se você ainda não se inscreveu no meu canal, que você se inscreva, clica no sininho para você receber notificações quando forem publicados novos vídeos aqui no meu canal. Bem, na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre estática dos pontos materiais, forças no plano e adição de vetores. O que você irá aprender na aula de hoje? Primeiramente, você vai aprender a definição de ponto material, depois o conceito de força e a apresentação de suas características, ou seja, intensidade, direção, sentido. Depois eu vou falar um pouco sobre lei do paralelogramo, seguida pela lei dos senos e pela lei dos cossenos. Então vamos começar falando sobre ponto material. O que significa esse termo? Muitas vezes esse termo ele é utilizado de forma equivocada para se referir a problemas que envolvem forças atuando em pequenos corpos ou pequenos objetos. Porém, isso é uma definição errada. Esse termo significa que o tamanho e a forma dos objetos em estudo não interferem significativamente na resolução do problema. Bem, a partir dessa premissa, eu consigo admitir que as forças que estão atuando em um corpo rígido podem atuar em um único ponto, a qual nós chamamos de ponto material. E já que estamos estudando problemas que envolvem forças atuando em ponto material, é importante discutir o conceito de força. Bem, força é a ação de um corpo sobre outro corpo. E toda força apresenta três características. Que características são essas? Intensidade, direção e sentido. Mas vamos entender o que significa cada uma dessas características. A intensidade de uma força é um número atribuído a essa força, sendo que esse número ele tem uma unidade. No sistema internacional, a unidade é o Newton e o múltiplo é o quilonewton. Dessa forma, nós podemos dizer que 1 quilonewton é igual a 1000 newtons, que é a mesma coisa que 10 elevado a 3 newtons. Então, nós temos aqui a unidade, Newton, e nós temos também o múltiplo do Newton, que é o quilonewton, que são unidades que aparecem frequentemente nos problemas de engenharia. Bem, vimos a intensidade, então vamos falar sobre a direção de uma força. O que é a direção? É a linha de ação ao longo do qual essa força atua. E a direção, ela é definida através de um ângulo que essa força vai formar com um eixo fixo, que pode ser o eixo vertical ou o eixo horizontal, por exemplo. Vimos intensidade, direção e falta falar sobre o sentido. O sentido de uma força é definido por meio de uma seta, que tem origem e tem extremidade. E agora eu vou ilustrar aqui graficamente cada uma dessas características de uma força. Vamos considerar que eu tenho uma força P de 50 newtons atuando no ponto A. Essa força forma com o eixo X um ângulo de 30 graus. Então, vamos identificar aqui os elementos de uma força. Eu tenho a intensidade da minha força, que é 50 newtons. Eu tenho a direção da minha força, que é 30 graus. E eu posso identificar também o sentido da minha força por meio da seta, onde aqui é a origem e aqui é a extremidade da seta. Eu posso dizer que essa força está saindo do ponto A. Tá? Então, aqui nós identificamos os elementos de uma força, mas eu vou criar mais uma figura aqui, relacionando a uma força, para podermos aferir algumas conclusões a partir de comparação.
Observando essas duas figuras, o que nós podemos verificar aqui? Que ambas as forças P e Q possuem a mesma intensidade, 50 newtons, 50 newtons. Essas forças também têm a mesma direção, 30 graus e 30 graus. Porém, essas duas forças atuam em sentidos opostos. Enquanto a força P está saindo do ponto a força Q está chegando no ponto A. Então, essas forças apresentam sentidos diferentes. Resumidamente, forças são quantidades físicas que possuem intensidade, direção e sentido, e que, por isso, elas podem ser representadas através de entes matemáticos chamados de vetores, assim como ocorre com os deslocamentos, com as velocidades, acelerações e momentos de força também. Bem, vetores, uma informação relevante é que vetores não são adicionados pelas regras convencionais de adição da aritmética e da álgebra. Vetores são adicionados por meio de uma lei chamada de lei do paralelogramo. E sobre essa lei eu vou falar mais adiante, detalhadamente, porque antes eu tenho que mostrar mais dois novos conceitos aqui para vocês. Deixa eu fazer mais duas ilustrações aqui, para definir o primeiro conceito. Vamos considerar aqui que eu tenho duas forças atuando no ponto A. Eu digo que duas forças são iguais, duas forças P e Q são iguais, se elas apresentam a mesma intensidade, 50 newtons, se elas apresentam a mesma direção, 50 graus, e se elas possuem o mesmo sentido, ambas as setas estão saindo do ponto A. Então, eu posso afirmar que a força P é igual à força Q. Observe aqui um detalhe, a questão de notação, que eu estou representando as forças P e Q na forma vetorial com uma setinha acima da letra. Isso designa que se trata de um vetor força aqui no nosso caso. Certo? Então, recomendo sempre a utilizar uma seta acima da letra. Portanto, essas duas forças aqui, elas são iguais porque apresentam a mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Agora veremos outro conceito. Deixa eu aproveitar aqui essa figura. Vamos considerar agora que o sentido da força Q está chegando aqui no ponto A. Então, observe. Força P e Q apresentam a mesma intensidade, 50 newtons, apresentam a mesma direção, 50 graus, porém, a força P está saindo do ponto A e a força Q está chegando no ponto A. Então, eu posso dizer que a força Q é oposta à força P, ou seja, Q é um vetor oposto a P. Esse é o conceito de vetor oposto. Agora que nós vimos o conceito de vetores, vamos tratar da adição de vetores. Como eu mencionei inicialmente, vetores são adicionados pela regra ou lei do paralelogramo. E nós vamos entender agora como aplicar essa lei para resolver os problemas que nós vamos tratar ao longo das aulas. Bem, a lei do paralelogramo, como o próprio nome diz, consiste em construir um paralelogramo cujos lados são vetores de força. Então, o primeiro passo consiste exatamente em construir esse paralelogramo. Observem aqui, como o paralelogramo ele tem dois lados iguais, dois pares de lados iguais, o que eu tenho que fazer?
simplesmente transpor os lados até fechar o paralelogramo. Então, eu vou começar transpondo esse lado para cá. E eu vou pegar esse lado e transpor para cá. De maneira que o vetor de força P foi transposto para esse lado e o vetor de força Q foi transposto para esse lado. Consegui fechar o meu paralelogramo. Bem, qual que é o próximo passo? O próximo passo é traçar o vetor de força diagonal, que nós vamos chamar de vetor força resultante. Então, eu vou traçar aqui a minha força resultante. E o que é essa força resultante, Patrícia? A força resultante nada mais é do que uma força que produz o mesmo efeito no ponto A que as duas forças P e Q atuando simultaneamente no ponto A. Ou seja, ela tem o mesmo efeito das forças P e Q adicionadas. Isso é o vetor força resultante. Bem, o que eu quero que vocês observem aqui nesse paralelogramo? De imediato, é possível observar que eu tenho dois triângulos. Eu tenho o triângulo 1 e eu tenho o triângulo 2. O triângulo 1 e o triângulo 2, eles são iguais. Esses triângulos, eles são iguais. Se eles são iguais, eu posso utilizar ou o triângulo da parte acima da força resultante ou o triângulo da parte abaixo da força resultante. Tanto faz eu utilizar um triângulo ou outro na solução do meu problema. Ou seja, a partir da lei do paralelogramo, deriva-se um método alternativo de solução chamado de regra do triângulo. Então, essa regra do triângulo me permite utilizar um dos dois triângulos obtidos a partir do paralelogramo. Isso simplifica bastante o meu problema. Bem, aí vocês podem me perguntar, Patrícia, e quando eu tenho mais de duas forças atuando no ponto material, como que eu faço para resolver o meu problema? Bem, nesse caso, é só você aplicar sucessivas vezes a lei do paralelogramo até obter um único vetor de força resultante. Aí vem mais uma questão. E quando eu tenho forças, por exemplo, força P, Q e R coplanares, forças que estão localizadas no mesmo plano, como que eu soluciono esse tipo de problema? Aqui nessa situação fica muito mais fácil você utilizar a regra do triângulo. Então, por exemplo, primeiro eu aplico a regra do triângulo para solucionar, ou melhor, para adicionar as forças P e Q. Então, eu vou obter aqui um vetor de força resultante, né? Que nada mais é do que a soma de P mais Q. Apliquei a regra do triângulo a primeira vez. O que eu posso fazer? Agora eu posso pegar esse vetor de força resultante de P e Q e posso adicionar com R, aplicando a regra do triângulo, para obter a força resultante. Então, aplicando a regra do triângulo novamente, eu vou obter isso daqui. Eu vou obter a soma de P mais Q mais R. Ou seja, eu tenho um conjunto de forças coplanares, onde eu apliquei a regra do triângulo para somar P e Q, e depois eu apliquei a regra do triângulo novamente para somar P e Q mais R.
Então, eu obtive aqui o vetor de força resultante. Bem, essa regra aqui é chamada de regra do polígono. É uma regra aplicada para adicionar vetores de forças que estão localizados no mesmo plano, certo? Agora que nós aprendemos a lei do paralelogramo, nós veremos a lei dos senos e dos cossenos que nos auxiliará na solução de muitos problemas. Para tanto, eu vou desenhar um triângulo genérico aqui no quadro para poder deduzir essas duas leis. Vamos aqui. Bem, esse meu triângulo, ele tem lados A, B e C. E ele tem ângulos internos alfa, beta e gama. Vamos obter aqui a lei dos cossenos. Por meio da lei dos cossenos, eu consigo determinar o lado A, onde A ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos outros dois lados do triângulo, ou seja, B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes o produto dos dois outros lados, ou seja, B e C, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado A. Quem é o ângulo oposto? Alfa. Então, é vezes o cosseno de alfa. Pela lei dos cossenos, eu consigo descobrir qualquer lado do meu triângulo, desde que eu conheça os dois outros lados e o cosseno do ângulo e o ângulo oposto a esse lado que eu quero descobrir. Isso é a lei dos cossenos. E a lei dos senos? Bem, a lei dos senos nos fornece algumas relações de proporcionalidade. O lado A sobre o seno do ângulo oposto, que é alfa, vai ser igual ao lado B sobre o seno do ângulo oposto a B, que vai ser o meu beta, vai ser igual ao lado C sobre o seno do ângulo oposto a C, que é o meu gama, ou seja, seno de gama. Então, aqui eu tenho as relações proporcionais, a partir da lei dos senos, claro. Então, observem que aqui eu tenho duas técnicas matemáticas que foram deduzidas a partir de um triângulo genérico. E, se nos recordarmos, a lei do paralelogramo produz dois triângulos de força. E, uma vez dispondo desses triângulos de força, eu posso aplicar a lei dos cossenos e a lei dos senos para descobrir valores de forças e de ângulos. Então, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês deixem seu like aqui nesse vídeo e que vocês escrevam aí nos comentários as sugestões para o canal, assim como as dúvidas que surgiram a partir do conteúdo ministrado. Porque assim que possível eu estarei respondendo as suas mensagens. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo e até lá!